Ela foi deixada no altar quando seu chefe milionário sussurrou: "Finge que sou o noivo." O que parecia um gesto de compaixão revelou segredos que mudaram suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol de dezembro batia forte nas vidraças da igreja Nossa Senhora da Consolação, no centro de São Paulo, criando reflexos dourados sobre os bancos de madeira escura que acomodavam 300 convidados inquietos. O aroma doce das rosas brancas, cuidadosamente arranjadas em cascatas ao longo do altar, misturava-se com o perfume discreto das senhoras da primeira fila e o nervosismo palpável que pairava no ar condicionado do templo centenário. Marina Silva ajustava o véu de renda francesa pela 10ª vez, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente enquanto observava seu reflexo no espelho oval que a cerimonialista segurava. Aos 32 anos, ela possuía uma beleza serena e determinada. Cabelos castanhos ondulados presos em um coque elegante, olhos cor-de-mel que refletiam uma inteligência aguçada, e uma postura ereta que demonstrava anos de responsabilidade precoce. Seu vestido, um modelo sereia em crepe de seda, havia custado 3 salários inteiros, mas ela considerara o investimento necessário para o dia mais importante de sua vida. 15 minutos de atraso, murmurou Dona Carmen, sua mãe, uma mulher de 58 anos, com mãos calejadas de décadas, trabalhando como costureira no bairro da Liberdade. Ela usava um vestido azul marinho que Marina havia insistido em comprar, substituindo o modelo mais simples que a mãe havia escolhido inicialmente. "Filho, esse menino sempre foi meio avoado, mas hoje..." Marina respirou fundo, sentindo o aperto familiar no peito que sempre acompanhava momentos de incerteza. Como secretária executiva da construtora Almeida em Associados há 5 anos, ela havia desenvolvido uma reputação de resolver problemas impossíveis, de antecipar necessidades antes mesmo que fossem verbalizadas, de ser a pessoa que todos procuravam quando precisavam de eficiência e discrição. Mas por trás dessa competência impecável, escondia-se um medo profundo e constante, o de nunca ser verdadeiramente valorizada pelo que era, apenas pelo que podia fazer. "Talvez o trânsito da consolação esteja complicado", tentou justificar, embora soubesse que Rafael sempre saía com antecedência exagerada. Ele era contador numa firma tradicional do centro, um homem meticuloso que planejava cada movimento com semanas de antecedência. Eles haviam se conhecido em um curso de pós-graduação em administração, e ele a cortejara com a persistência gentil de quem oferecia exatamente o que ela pensava precisar: estabilidade, previsibilidade, uma vida sem grandes surpresas. O murmúrio dos convidados começou baixo, como ondas distantes, mas foi crescendo gradualmente. Marina podia distinguir as vozes, as colegas de trabalho cochichando nas fileiras do meio, os primos de Rafael mexendo nos celulares, as amigas de faculdade trocando olhares significativos. 20 minutos. 25. O padre, Dom Fernando, que conhecia a família Silva desde quando Marina era criança e frequentava a catequese nesta mesma igreja, aproximou-se com um sorriso reconfortante, mas ela viu a preocupação em seus olhos bondosos. "Marina, querida, você gostaria de tentar ligar novamente?" Ela já havia tentado 6 vezes. As chamadas caíam direto na caixa postal e as mensagens no WhatsApp permaneciam com apenas um tique, nem sequer entregues. Uma sensação gelada começou a se espalhar pelo seu estômago, subindo até a garganta como uma náusea crescente. Foi então que uma voz familiar ecoou atrás dela. "Marina!" Ela se virou e encontrou Rodrigo Almeida parado na entrada da capela lateral, impecável em um terno Hugo Boss cinza escuro que realçava seus 38 anos de sucesso empresarial. Alto, com
Anguegoitecipum. Ele possuía ombros largos que denunciavam os anos de natação na adolescência, cabelos pretos com algumas mechas prateadas nas têmporas que lhe conferiam distinção, e olhos castanhos escuros que alternavam entre a frieza calculista dos negócios e uma warmth surpreendente em momentos raros de intimidade. Sua presença sempre alterava a atmosfera de qualquer ambiente. Uma combinação de autoridade natural, inteligência aguçada e um magnetismo que ele raramente demonstrava de forma deliberada. Senhor Almeida, Marina sentiu sua voz soar estranha, mais aguda que o normal. O que está fazendo aqui? Ele caminhou até ela com passos medidos, suas mãos enluvadas, segurando um envelope branco. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva contida e algo que ela não conseguiu identificar. Uma ternura quase protetora que nunca havia visto em 5 anos de trabalho conjunto. Rafael me pediu para entregar isto, disse ele, estendendo o envelope. Sua voz era mais suave que o habitual, destituída da autoridade cortante que usava nas reuniões de diretoria. Marina abriu o envelope com dedos trêmulos. As palavras dançavam diante de seus olhos úmidos. Não consigo. Desculpe, você merece mais do que eu posso oferecer. Era a letra de Rafael, reconhecível e covarde, em sua brevidade. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do ar-condicionado e pelo murmúrio crescente dos convidados, que começavam a perceber que algo estava terrivelmente errado. Marina sentiu o mundo girar ligeiramente, suas pernas fraquejando sob o peso da humilhação pública que se desdobrava diante de 300 pares de olhos. Rodrigo se aproximou mais, sua presença sólida como uma âncora em meio à tempestade de emoções que ameaçava derrubá-la. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz baixa e urgente em seu ouvido. Finge que sou o noivo. Marina ergueu os olhos para encará-lo, encontrando uma determinação inabalável em seu olhar. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles, carregado de anos de trabalho compartilhado, de respeito mútuo, de uma dinâmica profissional que sempre havia sido impecável, mas nunca pessoal. "O quê?" ela sussurrou, certa de ter ouvido errado. "Case comigo, agora, aqui." Sua voz era firme, decidida. "Não vou deixar que você passe por essa humilhação. Você merece muito mais." Continue. 0306, tópico 2. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que Rodrigo podia ouvi-lo por cima do murmúrio crescente dos convidados. Ela estudou o rosto dele, procurando algum sinal de brincadeira ou piedade, mas encontrou apenas uma seriedade absoluta que a deixou ainda mais confusa. "Você enlouqueceu?" ela sussurrou, olhando rapidamente ao redor para ter certeza de que ninguém havia escutado a proposta insana. Isso é loucura, Sr. Almeida." "Rodrigo", ele corrigiu suavemente, suas mãos se movendo para segurar delicadamente as dela, que tremiam de forma quase imperceptível. "E não é loucura, é a única solução sensata para uma situação que está prestes a se tornar um desastre público." Dona Carmen se aproximou, seus olhos pequenos e espertos, alternando entre a filha e o homem elegante que ela reconhecia das poucas vezes em que havia visitado o escritório de Marina. "Filha, o que está acontecendo? As pessoas estão começando a se levantar." De fato, alguns convidados nas últimas fileiras já sussurravam entre si, consultas discretas aos celulares, movimentos inquietos que sugeriam que a notícia do abandono estava se espalhando como fogo em palha seca. Marina podia imaginar as mensagens de WhatsApp circulando. "A Marina foi deixada no altar. O Rafael não apareceu. Que mico, gente!" A vergonha queimava em suas bochechas como uma febre repentina. Rodrigo se virou para Dona Carmen com a cortesia formal que reservava para reuniões importantes.
Senhora Silva, sou Rodrigo Almeida, chefe da Marina. Gostaria de pedir sua permissão para me casar com sua filha hoje, neste momento. O queixo da mulher mais velha caiu ligeiramente. Como é que é, meu filho? Mãe, Marina interveio rapidamente, sua voz ainda baixa, mas ganhando firmeza. O Rafael, ele não vai vir. Ele mandou uma carta. Dona Carmen leu a carta rapidamente, sua expressão mudando da confusão para uma mistura de raiva e decepção. Esse moleque covarde, murmurou, depois olhou para Rodrigo com uma avaliação materna aguçada. E o senhor quer se casar com a minha filha assim do nada? Não do nada, Rodrigo respondeu, sua voz ganhando uma intensidade que Marina nunca havia ouvido. Eu conheço Marina há 5 anos. Sei que ela é inteligente, dedicada, leal. Sei que ela merece ser tratada com respeito. E sei que neste momento ela precisa de alguém que não a deixe enfrentar sozinha a humilhação que aquele covarde está causando. Marina sentiu algo estranho se mover em seu peito. Uma mistura de gratidão, confusão e um reconhecimento que ela não estava preparada para nomear. Em 5 anos de trabalho conjunto, ela havia visto Rodrigo negociar contratos de milhões, enfrentar adversários políticos, comandar uma empresa com mais de 500 funcionários. Mas nunca o havia visto olhar para alguém da maneira como estava olhando para ela agora. Dom Fernando se aproximou discretamente, sua voz baixa e paternal. Marina, querida, talvez seja melhor cancelarmos a cerimônia por hoje. Podemos remarcar quando você se sentir... Não. A palavra saiu mais forte do que Marina pretendia. Ela olhou ao redor, para os arranjos florais que haviam custado uma fortuna, para o altar onde havia sonhado em dizer sim ao amor de sua vida, para os convidados que começavam a cochichar com mais intensidade. Eu não vou cancelar. Não vou dar esse gosto para ele. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então você aceita? Marina respirou fundo, sentindo o perfume das rosas misturar-se com o aroma discreto da água de colônia dele. Algo amadeirado e elegante que ela havia notado centenas de vezes no elevador do escritório, sem nunca admitir que achava atraente. Ela pensou na vida que havia planejado com Rafael. Apartamento quitado em 20 anos, filhos aos 35, aposentadoria segura. Uma vida previsível, sem grandes paixões ou grandes decepções. Quais são os termos? Ela perguntou, sua mente analítica assumindo o controle mesmo em meio ao caos emocional. A pergunta pareceu surpreendê-lo. Termos? É um acordo, não é? Um contrato de conveniência para me salvar da humilhação pública. Ela manteve a voz firme, profissional. Quero saber quais são as expectativas, os limites, a duração. Rodrigo estudou seu rosto por um momento longo e ela viu algo passar por seus olhos. Talvez decepção, talvez respeito. Podemos discutir os detalhes depois. Por agora, você precisa decidir se confia em mim o suficiente para me deixar ajudá-la. Marina, Dona Carmen interveio, colocando uma mão carinhosa no braço da filha. Você tem certeza? Isso é muito grande, muito rápido. Marina olhou para a mãe, uma mulher que havia trabalhado 12 horas por dia durante 15 anos para pagar seus estudos, que havia economizado centavo por centavo para poder comprar o vestido azul marinho que usava hoje, que merecia ver a filha feliz e respeitada. Depois olhou para Rodrigo, tentando decifrar as motivações por trás da proposta. Ele era conhecido por sua frieza calculista nos negócios, mas também por sua palavra impecável. Se estava oferecendo isso, tinha suas razões. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou diretamente. Rodrigo hesitou por uma fração de segundo, um momento de vulnerabilidade que ela captou imediatamente. Porque você não merece passar por isso sozinha. E porque... Ele parou, como se estivesse lutando com as palavras.
porque há muito tempo eu deveria ter dito que você é muito mais valiosa do que qualquer homem que a abandone no altar. A sinceridade na voz dele a atingiu como um soco no estômago. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas as conteve com a força de vontade que havia desenvolvido em anos de ser a filha responsável. A funcionária confiável, a mulher que nunca deixava ninguém na mão. Está bem, ela disse finalmente, sua voz firme apesar da tempestade em seu coração. Eu aceito. Continue 0307, tópico 3. Dom Fernando piscou várias vezes, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Aos 67 anos, o padre havia presidido centenas de casamentos, mas nunca uma situação como aquela. Ele olhou de Marina para Rodrigo, depois para Dona Carmen, que segurava a mão da filha com força protetora. Minha filha, disse ele suavemente, casamento é um sacramento sagrado. Não pode ser decidido por impulso ou por circunstâncias. Padre, Rodrigo interrompeu respeitosamente. Eu entendo sua preocupação, mas Marina e eu não somos estranhos. Trabalhamos juntos há anos, nos conhecemos, nos respeitamos. E eu posso prometer que ela será tratada com toda a dignidade e carinho que merece. Marina sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. A forma como ele havia dito aquelas palavras, carinho, carregava uma intimidade que ela não esperava. Ela olhou para ele mais atentamente, notando detalhes que normalmente passavam despercebidos. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, as linhas discretas ao redor dos olhos que apareciam quando ele sorria genuinamente, a maneira como suas mãos grandes se moviam com precisão calculada. Mas os documentos, a habilitação... Dom Fernando continuou, claramente preocupado com os aspectos legais. Eu tenho a certidão de nascimento e os documentos no carro, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a praticidade. Rafael e eu providenciamos tudo na semana passada. Os nomes podem ser alterados no cartório depois. Rodrigo tirou a carteira do boleto interno do paletó, removendo seus documentos. Os meus estão aqui. Podemos resolver a papelada hoje mesmo, se necessário. O murmúrio dos convidados havia se intensificado consideravelmente. Marina podia ouvir fragmentos de conversas. O que está acontecendo? Cadê o Rafael? Ela está chorando. Algumas pessoas já haviam se levantado, consultando os celulares, e ela viu pelo menos 3 convidados caminhando discretamente em direção à saída. Preciso falar com vocês 2 em particular, disse Dom Fernando, indicando a sacristia. Dona Carmen, a senhora poderia explicar à congregação que haverá um pequeno atraso? Digamos, 5 minutos para resolver algumas questões de documentação. Na sacristia, um ambiente pequeno e aconchegante com cheiro de incenso e madeira envelhecida, Dom Fernando fechou a porta e se virou para eles com expressão séria. Marina, eu batizei você, vi você crescer, celebrei sua primeira comunhão. Você tem certeza absoluta de que é isso que quer? Não por orgulho ferido ou para evitar constrangimento, mas porque realmente acredita que pode ser feliz? A pergunta atingiu Marina como uma lâmina afiada. Ela olhou para Rodrigo, que permanecia em silêncio, suas mãos enluvadas, cruzadas atrás das costas, aguardando sua resposta sem pressioná-la. Padre, ela começou, sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força. Eu nunca fui do tipo que age por impulso. Sempre pensei cada decisão 10 vezes antes de executar. E Rafael, ela engoliu em seco. Rafael me oferecia segurança, previsibilidade, mas nunca me fez sentir especial. Nunca me olhou como se eu importasse realmente. Ela virou-se para Rodrigo, encontrando seus olhos castanhos escuros fixos nela com uma intensidade que a fez corar. Você me conhece de maneira diferente. Você sabe quando estou estressada porque trago café demais para o escritório. Sabe que odeio reuniões na segunda-feira de manhã
porque preciso organizar a semana inteira antes. Sabe que tenho dificuldade para delegar porque... Ela parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Porque você não confia que as pessoas vão fazer as coisas com o mesmo cuidado que você faz. Rodrigo completou suavemente. E porque você tem medo de não ser indispensável, de não ser valorizada, se não for útil o tempo todo. O coração de Marina pulou. Ele realmente a conhecia, mais do que Rafael em 2 anos de namoro. Dom Fernando observava a troca entre eles com olhos experientes. E você, Rodrigo? Por que está disposto a se casar com Marina hoje, assim, sem tempo para reflexão? Rodrigo ficou em silêncio por um momento longo, seus olhos se movendo da parede com crucifixos antigos para o rosto do padre, finalmente pousando em Marina, porque eu a admiro há muito mais tempo do que deveria admitir, disse ele, sua voz baixa, mas clara. Porque ela é a pessoa mais competente e dedicada que já conheci, mas também porque... Ele hesitou, como se lutasse com uma confissão. Porque quando ela sorri genuinamente, não o sorriso educado que usa nas reuniões, mas o sorriso real que aparece quando ela resolve um problema complexo ou quando alguém reconhece seu trabalho, ela ilumina todo o ambiente. Marina sentiu seu rosto esquentar. Ela não sabia que ele havia notado a diferença entre seus sorrisos. E por quê? Rodrigo continuou. Ela merece muito mais do que ser abandonada por um homem que não tem coragem nem para terminar um relacionamento pessoalmente. Ela merece ser valorizada, protegida, respeitada. Se eu puder oferecer isso, mesmo que seja começando como um acordo prático, então valeu a pena. Dom Fernando estudou os dois por mais um momento, depois suspirou profundamente. Marina, você entende que este casamento, uma vez realizado, será real aos olhos de Deus e da lei? Não é uma representação teatral. Eu entendo, Marina respondeu firmemente. E vocês dois entendem que casamento exige compromisso, paciência, perdão, crescimento conjunto? Sim, responderam em uníssono. O padre balançou a cabeça lentamente. Então que Deus os abençoe. Vamos transformar este dia de tristeza em um dia de nova esperança. Mas primeiro, ele olhou diretamente para Rodrigo. Você precisa de uma aliança. Rodrigo sorriu pela segunda vez naquela manhã, tirando um pequeno estojo de veludo azul escuro do bolso. Eu trouxe a aliança da minha avó. Pertenceu à família Almeida por 3 gerações. Se Marina a aceitar... Marina olhou para o estojo, depois para ele. Como você... Eu sempre carrego comigo, ele disse simplesmente. Ela era muito especial para mim. Continue 03.08. Tópico 4. Marina segurou o pequeno estojo de veludo com mãos trêmulas, sentindo o peso da história que ele carregava. Quando o abriu, revelou uma aliança de ouro branco com detalhes em filigrana delicada, não ostensiva, mas claramente uma peça de família, carregada de tradição e cuidado artesanal. Era diferente de tudo que ela havia imaginado para si mesma, mais elegante e sofisticada que a aliança simples que Rafael havia escolhido. Ela é linda, sussurrou, tocando delicadamente o metal frio. Mas uma aliança de família, isso não é muito significativo para um acordo temporário? Rodrigo se aproximou um passo, sua presença preenchendo o pequeno espaço da sacristia. Minha avó sempre dizia que as alianças carregam as bênçãos de quem veio antes. Independente de como nossa situação começou, quero que você tenha as melhores bênçãos possíveis. Dom Fernando observava a interação com interesse crescente. Em décadas de ministério, havia desenvolvido um instinto para reconhecer quando sentimentos genuínos existiam sob circunstâncias complicadas. Muito bem, disse ele. Vamos proceder. Marina, você precisa de alguns minutos para ajustar mentalmente a situação? Ela respirou fundo,
olhando-se rapidamente no pequeno espelho da sacristia. Seu maquiagem havia resistido bem ao estresse emocional. Uma escolha profissional que fazia para reuniões importantes e que, aparentemente, servia também para emergências matrimoniais. O vestido de noiva estava impecável, o véu ainda perfeitamente posicionado. Por fora, ela parecia exatamente como uma noiva deveria parecer. Por dentro, sentia-se como se estivesse pulando de um avião sem ter certeza se o paraquedas funcionaria. "Estou pronta", disse ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Quando saíram da sacristia, o cenário no altar havia mudado. Dona Carmen havia claramente gerenciado a situação com a eficiência de alguém acostumada a resolver problemas práticos. Os convidados estavam sentados, mas havia uma energia diferente no ar, expectativa misturada com confusão e uma ponta de excitação pelo drama inesperado. "Queridos, amigos e familiares", Dom Fernando começou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da igreja centenária. "Às vezes a vida nos apresenta situações que testam nossa fé e nossa capacidade de adaptação. Hoje, em vez de testemunharem o casamento que esperavam, vocês testemunharão algo igualmente sagrado e significativo." O murmúrio baixo cessou imediatamente. Marina podia sentir 300 pares de olhos fixados nela e em Rodrigo, que havia se posicionado ao seu lado com a naturalidade de quem estava acostumado a comandar situações de alta pressão. Marina Silva e Rodrigo Almeida decidiram unir suas vidas em matrimônio hoje, aqui, diante de Deus e de todos vocês. Embora a decisão possa parecer repentina para muitos, o amor e o respeito que nutrem um pelo outro foram construídos ao longo de anos de convivência e admiração mútua. Marina sentiu Rodrigo entrelaçar os dedos dela com os seus. Suas mãos eram maiores que as de Rafael, mais calejadas, sinal de que, apesar da riqueza, ele não era alheio ao trabalho físico. A pegada era firme sem ser possessiva, reconfortante sem ser condescendente. "Rodrigo", Dom Fernando continuou, "você aceita Marina como sua esposa legítima, prometendo amá-la, respeitá-la e protegê-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" Rodrigo virou-se para Marina, e por um momento ela viu além da máscara profissional que ele sempre usava. Havia vulnerabilidade ali, uma esperança cuidadosa que ela nunca havia percebido antes. "Sim, eu aceito", disse ele, sua voz clara e firme ecoando pela igreja. "Marina, você aceita Rodrigo como seu esposo legítimo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza todos os dias de sua vida." O momento se estendeu por o que pareceram horas. Marina olhou para Rodrigo, realmente olhou, e viu um homem que havia construído um império empresarial através de trabalho árduo e decisões inteligentes, mas que agora estava oferecendo tudo isso para protegê-la de uma humilhação pública. Um homem que conhecia suas manias profissionais, que havia notado seus diferentes tipos de sorrisos, que carregava a aliança da avó no bolso como um talismã de esperança. "Sim, eu aceito", disse ela, e foi surpreendida pela convicção em sua própria voz. Quando Rodrigo deslizou a aliança da avó em seu dedo anelar, Marina sentiu uma eletricidade percorrer seu braço. A aliança se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feita para ela. Ele havia trazido também uma aliança masculina simples de ouro branco, que ela deslizou em seu dedo com dedos apenas ligeiramente trêmulos. "Pelo poder que me confere a Santa Igreja, eu vos declaro marido e mulher", Dom Fernando pronunciou solenemente. "O que Deus uniu, não separe o homem." A tradição mandava que o noivo beijasse a noiva, mas Marina e Rodrigo hesitaram, conscientes de que estavam navegando em território desconhecido.
Foi ele quem tomou a iniciativa, inclinando-se para dar um beijo casto em sua testa. Um gesto de respeito e proteção que, de alguma forma, pareceu mais íntimo que um beijo tradicional nos lábios. Os aplausos que ecoaram pela igreja foram diferentes dos que Marina havia imaginado para seu casamento. Eram mais cautelosos, pontuados por exclamações de surpresa e conversas sussurradas. Mas havia também uma genuína warmth da parte daqueles que a conheciam e queriam sua felicidade. Dona Carmen foi a primeira a abraçá-los, lágrimas nos olhos. "Minha filha", sussurrou em seu ouvido. "Esse homem tem olhos bondosos. Confie no seu coração." Enquanto caminhavam pelo corredor central da igreja, braços entrelaçados, Marina observou as reações dos convidados. Suas colegas de trabalho pareciam impressionadas e ligeiramente invejosas. Todas conheciam Rodrigo Almeida por reputação. Os amigos de Rafael pareciam confusos e um pouco constrangidos. Seus primos e tios sussurravam entre si, claramente tentando processar a reviravolta dramática. Mas foi quando chegaram à entrada da igreja, onde o fotógrafo ainda aguardava confuso, que a realidade da situação a atingiu completamente. Ela estava casada com seu chefe, um homem que ela respeitava profissionalmente, mas que permanecia, em muitos aspectos, um mistério para ela. "E agora?" ela perguntou baixinho, enquanto posavam para algumas fotos rápidas. "Agora", Rodrigo respondeu, sua mão pousada levemente em suas costas. "Vamos fazer com que esse dia seja memorável pelos motivos certos. Continue. 03.11. Tópico 5. O buffet. Espaço Vila Bianca, na Vila Madalena, fervilhava com uma energia estranha. Uma mistura de celebração confusa e curiosidade mal disfarçada. O local que Marina havia escolhido meses antes mantinha toda a sua elegância. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas redondas cobertas com toalhas de linho creme e enormes arranjos de rosas brancas e eucalipto criavam um ambiente romântico e sofisticado. O aroma de risoto de camarão rosa e bobó de camarão pairava no ar, misturado com o som suave do quarteto de cordas que continuava tocando, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Marina observava tudo com uma sensação surreal de estar vivendo a vida de outra pessoa. Os garçons circulavam com bandejas de camarão ao alho e óleo e bolinhos de bacalhau, exatamente como ela havia planejado. As mesas estavam dispostas precisamente como havia desenhado no papel meses atrás, mas em vez de estar ao lado de Rafael recebendo cumprimentos previsíveis, ela estava ao lado de Rodrigo, que cumprimentava cada convidado com a cortesia natural de quem estava acostumado a eventos sociais de alto nível. "Marina!" exclamou Juliana, sua colega mais próxima do escritório, aproximando-se com os olhos arregalados de curiosidade. "Menina, eu preciso entender o que aconteceu. Você e o Rodrigo, desde quando?" Marina sentiu o rosto esquentar. Ela havia ensaiado mentalmente algumas explicações durante o trajeto da igreja para o buffet, mas nenhuma parecia convincente agora que precisava verbalizá-las. "É complicado", começou ela, procurando as palavras certas. Na verdade, Rodrigo interveio suavemente, colocando a mão nas costas de Marina de forma protetora. "Não é complicado. Marina e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro ao longo dos anos trabalhando juntos. Quando a situação mudou hoje, percebemos que era hora de sermos honestos sobre nossos sentimentos." A explicação fluiu de seus lábios com uma naturalidade impressionante, e Marina se perguntou se ele havia praticado durante o trajeto ou se simplesmente possuía o tipo de presença de espírito que a havia tornado tão eficiente nos negócios. "Mas vocês nunca demonstraram..." Juliana insistiu, claramente fascinada pelo drama. "Algumas coisas são privadas até o momento certo",
Rodrigo respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos, encerrando educadamente o assunto. Conforme a tarde progrediu, Marina começou a notar detalhes que a surpreendiam. Rodrigo conhecia os nomes de todos os fornecedores, o florista, o fotógrafo, a equipe do buffet. Quando ela comentou sobre isso, ele explicou casualmente. Eu quis ter certeza de que seus planos fossem respeitados. Entrei em contato com eles ontem para confirmar todos os detalhes que você havia organizado. Ontem? Marina parou de caminhar, forçando-o a parar também. Como você sabia ontem que... Rodrigo ficou em silêncio por um momento, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente onde estavam. Eu não sabia, mas eu esperava. Antes que ela pudesse processar completamente essa revelação, Dona Carmen se aproximou, acompanhada de uma senhora elegante que Marina não reconhecia. Filha, disse Dona Carmen, sua voz carregando um tom de nervosismo que Marina conhecia bem. Essa é Dona Helena, mãe do Rodrigo. Marina sentiu o estômago dar uma volta completa. Helena Almeida era uma mulher impressionante. Alta, com cabelos grisalhos perfeitamente arranjados em um chignon, vestindo um conjunto de linho azul marinho que custava provavelmente mais que o salário mensal de Marina. Seus olhos azuis, dos quais Rodrigo havia obviamente herdado a intensidade, avaliavam Marina com a precisão de um scanner. «Marina!» disse Helena, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. «Que surpresa! Interessante!» «Senhora Almeida», Marina respondeu, tentando manter a voz firme. «É um prazer conhecê-la.» «Mãe!» Rodrigo interveio rapidamente. «Eu sei que isso é inesperado, mas Marina é uma mulher extraordinária. Você vai adorá-la quando a conhecer melhor.» Helena estudou o filho com olhos experientes. «Tenho certeza», disse ela, seu tom cuidadosamente neutro. Rodrigo sempre teve julgamento interessante quando se trata de decisões impulsivas. A tensão no pequeno grupo era palpável. Marina podia sentir Dona Carmen se enrijecendo ao seu lado. Sua mãe havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar condescendência ao longo de décadas trabalhando para famílias abastadas. «Com licença», disse Helena suavemente, «preciso fazer algumas ligações. Este desenvolvimento requer alguns ajustes nos planos da família.» Quando ela se afastou, Dona Carmen sussurrou para Marina. «Essa aí vai dar trabalho, filha.» O resto da festa passou em uma névoa de conversas forçadas e sorrisos tensos. Marina observou Rodrigo navegar entre os grupos com facilidade profissional, cumprimentando colegas de trabalho, parentes distantes e até alguns dos amigos de Rafael que haviam decidido ficar. Ele possuía uma capacidade natural de fazer cada pessoa se sentir ouvida e valorizada. Um talento que ela havia observado em reuniões de negócios, mas nunca em um contexto social. Por volta das 7 da noite, quando o sol começava a se pôr sobre os prédios da Vila Madalena, pintando o céu de tons laranja e rosa, a maioria dos convidados havia partido. Marina se encontrou sentada em uma das mesas vazias, observando a equipe de limpeza recolher os últimos vestígios da festa mais estranha de sua vida. Rodrigo se aproximou, carregando 2 taças de champanhe. «Como você está se sentindo?» «Como se tivesse vivido um mês inteiro em um dia», ela respondeu honestamente, aceitando a taça. «E você? Não deve ter sido exatamente assim que planejou passar seu sábado.» Ele riu baixinho, um som genuíno que ela raramente ouvia no escritório. «Definitivamente não foi um sábado típico, mas não me arrependo.» Marina estudou seu rosto na luz dourada do final da tarde. «Por que você fez isso?» «A verdade, Rodrigo. Porque arriscou sua reputação, sua vida organizada para me ajudar.» Ele ficou em silêncio por um longo momento, girando a taça entre os dedos. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, mais vulnerável do que ela estava acostumada a ouvir. «Porque você brilha, Marina, não apenas no
trabalho, embora você seja brilhante profissionalmente, você brilha como pessoa, e ver alguém como Rafael tratar isso com descaso, abandoná-la no altar como se fosse descartável. Ele balançou a cabeça, a raiva contida ainda evidente. Você merece ser valorizada, merece ser protegida. E se eu puder ser quem faz isso, mesmo que começando como um arranjo prático, então vale a pena qualquer complicação. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Uma warmth que não tinha nada a ver com o champanhe. Pela primeira vez desde a manhã, ela permitiu-se realmente olhar para Rodrigo como algo além de seu chefe. Viu um homem que havia arriscado tudo para protegê-la, que havia prestado atenção aos detalhes que importavam para ela, que a conhecia melhor do que ela havia percebido. E agora? Ela perguntou suavemente. O que fazemos agora? Continue 03.12, tópico 6. 2 semanas depois do casamento mais surreal de São Paulo, Marina estava sentada em seu apartamento na Vila Mariana, observando a aliança da avó de Rodrigo refletir a luz da manhã que entrava pela janela da sala. O apartamento de 2 quartos, que ela havia comprado com tanto orgulho 3 anos antes, parecia estranhamente pequeno agora que carregava o peso de ser a casa de uma mulher casada. O aroma de café passando na cozinha misturava-se com o som distante dos fogos de artifício das festividades juninas que começavam a tomar conta da cidade. A rotina havia se estabelecido de forma estranha e curiosamente confortável. Rodrigo havia insistido em manter residências separadas para preservar sua privacidade e dar tempo para nos adaptarmos à situação. Havia explicado com a formalidade cortês que usava para assuntos delicados. Mas ele aparecia todas as manhãs para buscá-la para o trabalho, e eles haviam desenvolvido o hábito de jantar juntos 3 vezes por semana, sempre em restaurantes discretos ou em eventos sociais, onde sua presença como casal era esperada. Marina estava folheando uma pilha de correspondências que havia se acumulado quando encontrou um envelope grosso com o logotipo do banco onde Rafael trabalhava. Dentro, uma notificação que fez seu estômago gelar. Ela havia sido listada como avalista de 3 empréstimos que totalizavam 180 mil rales, dívidas que ela jamais havia autorizado ou mesmo conhecia. Filho da puta! Sussurrou, uma palavra que raramente usava, mas que saiu naturalmente diante da traição descoberta. As datas dos contratos mostravam que Rafael havia forjado sua assinatura durante os últimos 6 meses do relacionamento, usando cópias de documentos que ele tinha acesso como seu ex-noivo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos furiosos. Marina, é o Rodrigo. Você está bem? Sua voz está estranha. Ela nem havia percebido que havia atendido com um tom diferente. Rodrigo, eu preciso falar com você. É sobre o Rafael. Eu estou chegando. 20 minutos depois, Rodrigo estava em sua sala, lendo os documentos com a expressão cada vez mais sombria. Ele usava jeans escuros e uma camisa polo branca. A primeira vez que Marina o via em roupas casuais, e ela foi surpreendida por como ele parecia mais jovem, mais acessível, embora ainda impressionantemente atraente. Esse desgraçado, murmurou ele, usando um palavrão que soou chocante, vindo de alguém geralmente tão controlado. Ele planejou isso. O abandono no altar foi só o final de um plano muito maior. Como assim? Rodrigo se levantou e começou a caminhar pela pequena sala, sua energia contida preenchendo o espaço. Pense nisso. Ele acumula dívidas em seu nome durante meses. Depois desaparece no dia do casamento, deixando você responsável por dívidas que não contraiu, sem o suporte financeiro de um marido e com a reputação abalada. Se você tentasse ir atrás dele legalmente, seria sua palavra contra a dele sobre as assinaturas falsificadas. A frieza calculista da situação atingiu Marina como um balde de água gelada. Mas por quê?
Por que fazer isso comigo? Dinheiro, Rodrigo disse simplesmente. Com R$ 180.000, ele pode comprar uma participação na firma de contabilidade onde trabalha. O sócio sênior está para se aposentar. Marina se sentou pesadamente no sofá, sentindo o peso da traição. Não era apenas abandono, era roubo, manipulação, uma destruição deliberada de sua estabilidade financeira. Eu posso resolver isso, Rodrigo disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Posso pagar as dívidas, contratar advogados para ir atrás dele criminalmente? Não. A resposta saiu mais firme do que ela esperava. Eu não vou ser mais uma responsabilidade sua. Já fiz isso. Já aceitei ser resgatada uma vez. Não vou transformar isso em hábito. Rodrigo a estudou cuidadosamente. Marina, aceitar ajuda não é fraqueza, especialmente quando a ajuda vem de alguém que... Que o quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo diretamente. Ele ficou em silêncio por um momento longo, conflito visível em seu rosto. De alguém que se importa com você. A simplicidade da declaração a atingiu, mais forte do que palavras elaboradas. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma warmth que ia além da gratidão. Por que você se importa comigo, Rodrigo? Ela perguntou baixinho. E não me diga que é porque sou uma boa funcionária. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando para as mãos entrelaçadas. Você quer a verdade honesta? Sempre. Eu me apaixonei por você há 3 anos, disse ele, sua voz baixa, mas clara. Foi numa reunião sobre o projeto do complexo residencial em Osasco. Você estava apresentando a análise de viabilidade e havia um erro nos números do consultor externo. Um erro que poderia ter custado milhões para a empresa. Você não apenas encontrou o erro, mas tinha preparado 3 soluções alternativas, cada uma com projeções completas de risco e retorno. Marina se lembrava da reunião. Havia passado 2 noites sem dormir, revisando cada número. Mas não foi só a competência, Rodrigo continuou. Foi quando você terminou a apresentação e disse: sei que isso pode parecer excessivamente cauteloso, mas prefiro estar certa a estar arrependida. Você estava protegendo a empresa, protegendo os empregos de todos que dependiam daquele projeto dar certo. E depois, você ficou corada porque achou que havia falado demais. Ela se lembrava disso também, a sensação de ter se exposto demais em uma sala cheia de executivos. Naquele momento, percebi que você não era apenas inteligente ou dedicada. Você era especial. E eu passei 3 anos tentando encontrar uma maneira de dizer isso sem comprometer nossa relação profissional, sem colocá-la em uma situação constrangedora. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. E então, apareceu a oportunidade perfeita para me salvar. Não, ele disse firmemente, finalmente olhando para ela. A oportunidade perfeita para finalmente ser honesto sobre como me sinto. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Não mais o desconforto de uma situação estranha, mas a eletricidade de possibilidades não exploradas. Rodrigo, ela começou, mas foi interrompida pelo toque de seu celular. Era um número que ela não reconhecia, mas quando atendeu, a voz familiar a fez gelar. Marina, é o Rafael. Preciso falar com você. Continue 0314. Tópico 7. A voz de Rafael através do telefone soou diferente, menos segura, com um tom desesperado que Marina nunca havia ouvido antes. Rodrigo, que estava perto o suficiente para ouvir, fez um sinal discreto apontando para o celular, sugerindo que ela colocasse no viva voz. Rafael, Marina disse, mantendo a voz firme, apesar do turbilhão de emoções. Você tem muita coragem para ligar depois do que fez. Marina, eu sei que você deve estar furiosa, mas preciso explicar. Não foi como pareceu. Eu entrei em pânico. Você me deixou no altar. Ela interrompeu,
observando Rodrigo se inclinar para a frente, atento a cada palavra. Na frente de 300 pessoas, incluindo minha mãe, que economizou durante meses para comprar um vestido novo. Eu sei que foi terrível, mas escuta. A voz dele ficou mais urgente. Eu fiquei sabendo que você se casou com o Rodrigo Almeida. Marina, você não entende quem é esse homem. Ele não é o que parece. Marina sentiu Rodrigo se enrijecer ao lado dela. O que você está insinuando? Ele tem uma reputação no meio empresarial, Marina. É conhecido por ser calculista, impiedoso. Você acha que ele se casou com você por amor? Ele deve ter algum interesse, algum plano interessante. A voz de Rodrigo cortou o ar quando Marina colocou o telefone no viva-voz, vindo de alguém que forjou assinaturas para roubar R$180 mil da própria noiva. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Rodrigo, Rafael finalmente disse, sua voz visivelmente abalada. Você está aí? Estou. E estou curioso para saber como você vai explicar as dívidas que contraiu em nome da Marina sem o consentimento dela. Isso foi um mal-entendido que requer perícia grafotécnica para ser esclarecido? Rodrigo perguntou, sua voz ganhando o tom gelado que Marina reconhecia das reuniões mais tensas. Porque é exatamente isso que vamos fazer. Marina observou Rodrigo tomar controle da situação com a precisão cirúrgica de um predador experiente. Havia algo fascinante e ligeiramente assustador na facilidade com que ele desmontava as tentativas patéticas de Rafael de se justificar. Rafael, Marina interveio, encontrando uma força na voz que não sabia possuir. Você quer saber a diferença entre você e o Rodrigo? Você me abandonou no pior momento da minha vida. Ele apareceu. Você roubou meu dinheiro e minha confiança. Ele protegeu minha dignidade. Você está ligando agora, provavelmente, porque algum plano seu deu errado e precisa de mim de volta. Ele nunca me fez sentir que eu era um plano B. Marina, você está cometendo um erro enorme. Esse casamento é uma farsa. E quando você descobrir a verdade, Rodrigo disse calmamente, é que você contraiu empréstimos fraudulentos, abandonou uma mulher extraordinária no altar e agora está tentando manipulá-la para voltar porque seus planos não saíram como esperava. Devo presumir que a sociedade na firma de contabilidade não se materializou como planejado? Novamente, silêncio revelador. Como você... Porque, diferentemente de você, eu realmente me importo com o bem-estar da Marina, o que inclui descobrir exatamente o que você fez e por quê. Marina sentiu uma mistura de impressão e gratidão. Rodrigo havia investigado a situação, não para controlá-la ou manipulá-la, mas para protegê-la. Escuta, a voz de Rafael ficou mais desesperada. Marina, você me conhece há 2 anos, conhece minha família, meus sonhos. Esse cara é um estranho rico que está usando você para algum jogo que você não entende. Você está certo numa coisa, Marina disse, surpreendendo a ambos os homens. Rodrigo é rico, bem-sucedido, e eu não entendo completamente suas motivações. Ela olhou diretamente para Rodrigo enquanto continuava. Mas ele me conhece. Sabe que eu odeio reuniões de segunda de manhã, sabe que eu trago café demais quando estou ansiosa, sabe que eu prefiro estar certa a estar arrependida. Em 2 anos, você nunca notou essas coisas sobre mim. Marina, mais importante ainda, ela continuou, sua voz ganhando força. Ele me trata como se eu fosse valiosa, não útil, valiosa. E após o que você fez, essa é uma diferença que eu não vou mais ignorar. Você vai se arrepender disso, Rafael disse, seu tom mudando para algo mais sombrio. Quando descobrir que tipo de homem ele realmente é uma ameaça? Rodrigo perguntou, sua voz perigosamente baixa. É um aviso. A ligação foi encerrada, deixando Marina e Rodrigo em silêncio na sala pequena e aconchegante.
Som dos fogos de artifício das festividades juninas ecoava distantemente pelas janelas, um lembrete de que a vida continuava acontecendo enquanto eles lidavam com os destroços do passado. Você acredita no que ele disse? Marina perguntou finalmente. Sobre você ter motivações ocultas? Rodrigo se virou para encará-la completamente. Você quer saber se eu tenho motivações além de protegê-la e... Bem, além dos sentimentos que confessei? Quero. Sim, ele disse simplesmente. Tenho. O coração de Marina afundou um pouco, mas ela manteve a expressão neutra. Que motivações? Eu quero que você me ame, disse ele, sua honestidade cortante como uma lâmina. Eu quero que este casamento, que começou como um resgate desesperado, se torne real. Eu quero acordar ao seu lado e saber que você escolheu estar lá, não porque eu a salvei de uma situação embaraçosa, mas porque você quer estar lá. A declaração a atingiu como um raio. Era ao mesmo tempo a coisa mais romântica e mais assustadora que alguém já havia dito para ela. Isso te assusta? Ele perguntou, interpretando corretamente sua expressão. Aterroriza, ela admitiu. Porque eu estou começando a querer a mesma coisa e não sei se estou pronta para isso. Continue. 0316 tópico. 8. O verão paulistano chegou com sua intensidade característica e Marina se encontrou em território completamente desconhecido. Não apenas emocionalmente, mas também socialmente. A festa de Ano Novo da construtora, tradicionalmente realizada no Clube Hípico de Santo Amaro, era um evento que ela sempre havia organizado nos bastidores, jamais frequentado como convidada principal. Agora, como esposa do CEO, ela estava no centro de uma atenção que a deixava simultaneamente fascinada e desconfortável. O vestido que Rodrigo havia insistido em comprar para ela, um modelo midi em seda azul marinho com detalhes bordados, custava mais que seu salário mensal, mas ela admitia que se sentia poderosa ao usá-lo. Parada no terraço do clube, observando a vista panorâmica da cidade que brilhava com luzes douradas e fogos de artifício distantes, ela tentava processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas 2 semanas. Você está linda, Rodrigo disse, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Ele usava um smoking que parecia ter sido feito especificamente para ele. Provavelmente havia sido. E Marina teve que admitir que a visão dele vestido formalmente ainda a afetava de maneiras que ela não estava completamente pronta para analisar. Obrigada, ela respondeu, aceitando a taça. Ainda estou me acostumando com tudo isso. O vestido, o evento, ou ser tratada como merece. A pergunta continha uma intimidade que a fez corar ligeiramente. Nos últimos dias, eles haviam desenvolvido uma dinâmica nova, ainda respeitosa e cuidadosa, mas carregada de uma tensão crescente que nenhum dos dois parecia pronto para nomear completamente. Marina! Uma voz feminina estridente cortou o momento. Elas se viraram para ver Fernanda Costa, esposa de um dos sócios minoritários da construtora, aproximando-se com o sorriso predatório que Marina conhecia bem das reuniões sociais do escritório. Que surpresa vê-la aqui como convidada em vez de organizando tudo nos bastidores. Marina sentiu Rodrigo se enrijecer quase imperceptivelmente ao lado dela, mas sua voz permaneceu perfeitamente cortês quando respondeu. Fernanda, que bom ver você. Marina sempre esteve além de suas funções profissionais. Agora apenas estamos sendo mais abertos sobre isso. Claro, Fernanda disse, seu sorriso se tornando mais afiado. Deve ser tão interessante para você, Marina, descobrir como é a vida de... Bem, pessoas em nossa posição social. O insulto era sutil, mas inconfundível. E Marina sentiu algo se endurecer em seu peito. Não humilhação, como Fernanda esperava, mas uma raiva fria e calculada. Na verdade,
Marina respondeu com um sorriso igualmente doce. É fascinante observar como algumas pessoas confundem dinheiro herdado com classe genuína. É um estudo antropológico realmente revelador. Fernanda piscou várias vezes, claramente não esperando uma resposta tão direta. Rodrigo disfarçou um sorriso atrás da taça de champanhe. Bem, Fernanda disse, recuperando-se rapidamente, suponho que todos temos nossas origens. Verdade. Rodrigo interveio suavemente. As origens da Marina incluem uma ética de trabalho extraordinária, inteligência aguçada e a capacidade de resolver problemas que outros consideram impossíveis. São origens das quais qualquer família deveria se orgulhar. A defesa era educada, mas firme, e Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Não apenas gratidão, mas uma warmth mais profunda pelo modo como ele a havia protegido sem fazê-la parecer frágil. Depois que Fernanda se afastou com desculpas murmuradas, Marina e Rodrigo ficaram em silêncio por alguns momentos, observando os fogos de artifício distantes iluminarem o céu de São Paulo. Obrigada, ela disse finalmente. Pelo quê? Por me defender sem fazer parecer que eu precisava ser defendida. Rodrigo sorriu. Um sorriso genuíno que ela estava aprendendo a distinguir dos sorrisos educados que ele usava em situações sociais. Você não precisava ser defendida. Você estava se saindo perfeitamente bem sozinha. Eu apenas quis deixar claro onde estou posicionado. E onde você está posicionado? A pergunta saiu mais direta do que ela havia planejado, carregada de toda a tensão não resolvida que havia crescido entre eles nas últimas semanas. Rodrigo se virou para encará-la completamente, seus olhos escuros refletindo as luzes douradas da festa atrás deles. Completamente do seu lado, Marina, em todas as situações, contra qualquer pessoa, sempre. A intensidade na voz dele a fez perceber que eles estavam se movendo para território novo e perigoso. Durante semanas, haviam mantido uma cortesia cuidadosa, respeitando os limites de seu arranjo não convencional. Mas agora, sob as luzes suaves do terraço e com o som distante de música e conversas, algo estava mudando. Rodrigo, ela começou, mas foi interrompida pela aproximação de outro casal. Rodrigo! Marina! A voz pertencia a Carlos Mendoza, um empresário argentino que havia se mudado para São Paulo anos antes. Ele estava acompanhado de uma mulher deslumbrante, alta, com cabelos louros e um vestido que custava provavelmente mais que o carro de Marina. Carlos! Rodrigo cumprimentou cordialmente. Como estão as coisas em Buenos Aires? Enquanto os homens conversavam sobre negócios, Marina se viu estudando a acompanhante de Carlos. Havia algo familiar nela, uma elegância natural que ia além do dinheiro ou da beleza física. Você deve ser Marina, a mulher disse em português com um sotaque portenho charmoso. Sou Isabela Restrepo. Carlos me contou sobre seu casamento interessante. Marina sentiu um alerta se acender em sua mente. Interessante? Bem, Isabela sorriu, mas havia algo calculista em seus olhos. Deve ser único se casar com um chefe tão repentinamente, especialmente considerando a história do Rodrigo com relacionamentos de conveniência. O comentário foi como um tapa gelado. História? Oh, querida, Isabela continuou, com falsa inocência, você não sabia? Rodrigo é famoso por seus arranjos práticos. Houve aquela socialite de Brasília, a herdeira da família Cavalcante, sempre relações que beneficiam os negócios de alguma forma. Marina sentiu o chão se mover ligeiramente sob seus pés. Ela olhou para Rodrigo, que havia parado de conversar com Carlos e estava observando a interação com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Isabela tem uma imaginação muito criativa, Rodrigo disse calmamente, mas havia uma tensão em sua voz que Marina captou imediatamente. Imaginação, Isabela riu, um som que conseguiu ser simultaneamente musical e venenoso.
Querido, metade de São Paulo sabe sobre seus relacionamentos estratégicos. É parte de seu charme. Você sempre foi tão eficiente em combinar negócios com prazer. Continue, continue. 03/18, tópico 9. O silêncio que se seguiu ao comentário de Isabela foi pesado como chumbo. Marina sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés, mas manteve a expressão cuidadosamente neutra. Uma habilidade aprendida em anos de reuniões difíceis, onde mostrar emoção significava perder poder. Isabela, Rodrigo disse, sua voz ganhando um tom gelado que Marina reconhecia das negociações mais tensas. Sempre tão interessada na vida dos outros. Como andam seus próprios arranjos em Buenos Aires? A mulher corou ligeiramente, mas manteve o sorriso venenoso. Tocante, Rodrigo, sempre tão protetor de suas aquisições. A palavra aquisições atingiu Marina como uma bofetada. Ela respirou fundo, sentindo a raiva fria que havia aprendido a canalizar profissionalmente. Isabela, Marina disse com um sorriso perfeitamente cortês. É fascinante como algumas pessoas confundem interesse genuíno com gossip malicioso. Deve ser uma diferença cultural. Querida, Isabela respondeu com condescendência. Eu apenas acho que você deveria saber em que está se metendo. Rodrigo tem um padrão. Mulheres úteis que servem aos interesses dele até o... O quê? Marina interrompeu, sua voz ainda controlada, mas ganhando uma firmeza que fez Isabela hesitar. Bem, até não servirem mais. Carlos, claramente desconfortável com a direção da conversa, tentou intervir. Isabela, talvez devêssemos... Não. Marina disse firmemente, seus olhos fixos em Isabela. Deixe ela terminar. Estou curiosa para saber que evidências ela tem para essas acusações tão específicas. Isabela piscou, claramente não esperando ser confrontada diretamente. Bem, é conhecimento público. Conhecimento público baseado em quê, exatamente? Documentos? Testemunhas? Ou apenas o tipo de fofoca maldosa que circula em certos círculos quando as pessoas têm muito tempo livre e pouco caráter? O tom de Marina era perfeitamente educado, mas havia uma afiação nele que fez Isabela recuar ligeiramente. Marina, Rodrigo começou, mas ela ergueu a mão discretamente, pedindo para terminar. Porque vou lhe contar uma coisa sobre conhecimento público, Isabela. Marina continuou, seu sorriso permanecendo doce enquanto suas palavras ganhavam força. Eu trabalho há 5 anos em uma das maiores construtoras do país. Sei como funcionam os negócios, os relacionamentos estratégicos, as alianças. E se Rodrigo fosse realmente o tipo de homem que usa pessoas e as descarta, eu saberia. Não porque sou ingênua, mas porque sou muito boa no que faço. E o que faço inclui avaliar caracteres e motivações. Isabela estava visivelmente desconfortável agora, seu sorriso se tornando forçado. Mais importante ainda, Marina acrescentou, dando um passo em direção à mulher. Se ele fosse esse tipo de homem, eu não estaria aqui. Não porque sou uma vítima indefesa que precisa ser salva, mas porque tenho padrões. E meus padrões não incluem homens que tratam pessoas como commodities. O terraço havia ficado silencioso ao redor deles. Marina percebeu que sua voz havia se elevado ligeiramente, atraindo a atenção de outros convidados. Então, ela concluiu, voltando ao tom conversacional. Obrigada pela preocupação, mas posso cuidar de mim mesma. E agora, se me dão licença, gostaria de dançar com meu marido. Sem esperar resposta, Marina se virou para Rodrigo e estendeu a mão. Dança comigo? Rodrigo a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de admiração, surpresa e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Seria uma honra, disse ele, tomando sua mão. Enquanto caminhavam para a pista de dança, Marina podia sentir os olhares curiosos dos outros convidados.
A orquestra tocava uma valsa suave, e quando Rodrigo a puxou para seus braços, ela sentiu uma familiaridade surpreendente, como se já tivessem dançado juntos centenas de vezes. Obrigado, ele murmurou em seu ouvido enquanto eles se moviam no ritmo da música. Pelo quê? Por me defender, por confiar em mim o suficiente para me defender. Marina o olhou nos olhos, vendo a vulnerabilidade genuína ali. Eu confio em você, disse ela, surpresa pela certeza em sua própria voz. Não sei quando isso aconteceu, mas confio. Mesmo depois do que Isabela disse? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Rodrigo, eu trabalho com você há 5 anos. Vi você lidar com funcionários, clientes, fornecedores. Vi você demitir pessoas quando necessário e promover outras quando mereciam. Vi você tomar decisões difíceis e fazer sacrifícios pelos funcionários. Se você fosse o tipo de pessoa que Isabela descreveu, eu teria visto sinais. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, a música envolvendo-os, enquanto outros casais se juntavam na pista. Posso te perguntar algo? Marina disse finalmente. Qualquer coisa. Houve outras mulheres? Relacionamentos estratégicos? Rodrigo não respondeu imediatamente, e Marina sentiu seu estômago apertar. Houve, ele disse finalmente, sua honestidade cortante. 2 relacionamentos sérios que tinham benefícios mútuos. Uma era filha de um político importante, o que facilitou alguns licenciamentos. A outra era de uma família com conexões internacionais que ajudaram nossa expansão. Marina sentiu uma pontada de algo que poderia ser ciúme, mas forçou-se a permanecer racional. E elas sabiam que os relacionamentos tinham esses benefícios? Sim, eram arranjos mútuos. Elas também ganhavam algo: status, conexões, segurança financeira. Não havia engano. E você amava alguma delas? A pergunta saiu mais vulnerável do que Marina pretendia. Rodrigo parou de dançar por um momento, segurando-a mais perto. Não, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Eu respeitava elas, gostava da companhia, mas nunca amei, nunca senti... Ele hesitou. Nunca senti o que sinto por você. O coração de Marina bateu mais forte. E o que você sente por mim? Algo que me assusta, ele admitiu. Algo que faz com que todos os meus cálculos cuidadosos, todos os meus planos estratégicos se tornem irrelevantes. Algo que me fez oferecer casamento no altar de uma igreja sem pensar nas consequências. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rodrigo, eu te amo, Marina, ele disse simplesmente, completamente, irracionalmente, de uma forma que não tem nada a ver com estratégia ou benefícios mútuos. E se isso te assusta, eu entendo. Mas é a verdade. Continue. 03.19, tópico 10. 6 meses depois, Marina estava no escritório no final de um dia particularmente agitado, organizando os contratos para o novo projeto habitacional na Zona Leste, quando encontrou uma pasta que não reconhecia em sua mesa. Dentro, documentos meticulosamente organizados que fizeram seu coração parar. Todas as dívidas que Rafael havia criado em seu nome estavam marcadas como quitadas, com carimbos bancários datados da semana seguinte ao casamento. Mais abaixo, encontrou algo ainda mais surpreendente. Documentos de constituição de um fundo de investimento em seu nome, alimentado com bonificações retroativas de todos os projetos em que ela havia trabalhado nos últimos 5 anos. O valor acumulado era substancial, o suficiente para comprar uma casa própria, quitar os estudos que ainda estava pagando e ainda ter uma reserva considerável. Você não deveria ter visto isso ainda, disse a voz familiar de Rodrigo atrás dela. Marina se virou lentamente, segurando os documentos com mãos ligeiramente trêmulas. Há quanto tempo? As dívidas? Desde a 2ª semana. O fundo?
Desde que comecei a me apaixonar por você há 3 anos, sempre planejei reconhecer suas contribuições formalmente, mas... Ele gesticulou vagamente. As circunstâncias se tornaram complicadas. Rodrigo, Marina disse, sua voz carregada de emoção. Isso deve ser uma fortuna. É reconhecimento, ele corrigiu suavemente, aproximando-se dela. É o que você sempre mereceu, independente de nossa situação pessoal. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou controle, mas encontrou apenas a sinceridade que havia aprendido a reconhecer. Por que não me contou antes? Porque queria que você soubesse que pode escolher ficar comigo sem depender financeiramente de mim. Queria que sua decisão fosse livre de qualquer pressão econômica. A ironia da situação a atingiu como uma onda. Você está me dando independência financeira para que eu possa escolher te deixar? Estou te dando o que sempre foi seu por direito, disse ele firmemente. E sim, quero que você tenha a liberdade de escolher. Marina colocou os documentos na mesa e caminhou até a janela do escritório, observando o movimento da Paulista no final da tarde. São Paulo pulsava lá embaixo, uma cidade de contrastes e possibilidades, muito parecida com a vida que ela havia construído nos últimos meses. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Ela disse finalmente, sem se virar. O quê? Eu já havia decidido. Rodrigo ficou em silêncio, aguardando. Há 3 semanas, quando você passou a madrugada inteira no hospital comigo, porque achei que estava com apendicite, mas era só uma cólica renal, você cancelou uma reunião importante no dia seguinte para ter certeza de que eu estava bem. Ela se virou para encará-lo. Há 2 semanas, quando minha mãe veio jantar e você passou 2 horas ouvindo ela contar histórias sobre minha infância, rindo genuinamente de cada anedota embaraçosa. Marina deu um passo em direção a ele. Na semana passada, quando aquele cliente difícil tentou me humilhar na reunião, você não apenas o colocou no lugar dele, você fez questão de acreditar publicamente uma ideia minha que havia salvado o projeto. Mais um passo. Você me conhece, Rodrigo. Conhece meus medos, minhas manias, meus sonhos. Você me vê como pessoa, não como funcionária ou esposa ou qualquer outro papel que eu desempenhe. Agora ela estava bem perto dele, perto o suficiente para ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a cicatriz quase imperceptível na sobrancelha. Eu te amo, ela disse simplesmente. Não porque você me salvou da humilhação, não por gratidão ou conveniência ou segurança financeira. Eu te amo porque você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Porque quando estou com você, me sinto valorizada de uma forma que nunca experimentei antes. Os olhos de Rodrigo se encheram de uma emoção que ela raramente via. Alívio, alegria e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Marina, ele disse, sua voz rouca, tem certeza? Porque se dissermos que isso é real, se assumirmos que este casamento é sobre amor e não sobre conveniência, então será real, ela completou, com todas as complicações, riscos e possibilidades que isso implica. Rodrigo a puxou para seus braços e desta vez, quando eles se beijaram, não foi o beijo casto e respeitoso do altar da igreja, mas algo intenso e verdadeiro que selou uma promessa feita não por desespero ou conveniência, mas por escolha consciente e amor genuíno. Quando se separaram, Marina sorriu. O sorriso genuíno que ele havia notado anos antes, que iluminava todo o ambiente. Então, disse ela, brincando com a gravata dele, que tal renovarmos nossos votos, desta vez com a família toda, na Igreja da Consolação, mas por todas as razões certas, com uma condição. Rodrigo respondeu sorrindo de volta. Qual? Que desta vez, quando o padre perguntar se aceitamos um ao outro na alegria e na tristeza, nós realmente saibamos o que estamos respondendo. Marina riu, um som livre e feliz que ecoou pelo escritório silencioso. Aceito,
disse ela, usando as mesmas palavras que haviam mudado sua vida meses antes, mas agora carregadas de um significado completamente novo. Lá embaixo, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas no 40º andar de um prédio na Paulista, duas pessoas haviam finalmente encontrado algo que raramente se encontra no mundo dos negócios. Um amor verdadeiro construído sobre base sólida de respeito mútuo, admiração genuína e a coragem de escolher a felicidade, mesmo quando ela vem embalada de forma inesperada.